Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos aqui para compartilhar mais um maná diário com vocês, tá bom? Olha, lembre-se de curtir, compartilhar, comentar, ative o sino de notificação para essa palavra ter mais profundidade aí, tá bom? No campo digital. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra sobre talentos. Então, irmãos, Deus não abençoa necessariamente aquelas pessoas que têm mais talentos, mas aqueles mais próximos da semelhança de Jesus Cristo, tá bom? Eu me recordo da história de Moisés, que dizia ele mesmo que não tinha talento de oratória. Em Êxodo 6:12, Moisés disse assim, olha, Moisés, na presença do Senhor, disse: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá Faraó, Senhor? Ainda mais que eu não tenho facilidade para falar. Ele mesmo observava o resultado da sua oratória e ele via que o povo não convertia ao chamado dele, não o atendia. E ele já estava pensando, olha, se nem o povo que não é instruído, que não tem o conhecimento, me atende, como Faraó vai se curvar diante do que eu vou apresentar para ele? E logo no chamado também, Êxodo 4:14, o Senhor se irou com Moisés e disse assim, olha, você não tem um irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. O Senhor sabia que Arão falava melhor do que Moisés. Era uma constatação, era uma verdade. Moisés não tinha eloquência no falar. Talvez nos dias de hoje, Moisés não seria nenhum grande palestrante ou como esses grandes comunicadores, coaches que tem por aí. E Moisés sempre hesitava nisso, o seu talento, naquela humildade que ele tinha. E Êxodo 6:30 ele diz assim, Moisés, porém, perguntou para o Senhor, como Faraó me dará ouvidos se eu não tenho facilidade para falar? Às vezes eu e você não temos a facilidade para falar, para comunicar, para apresentar um projeto, para colocar um produto, para mostrar uma solução. Mas a questão não é se você tem talento ou não. A questão é o Senhor tudo vê. O Senhor tem um controle de todas as coisas e Ele abençoa aqueles que são mais semelhantes a Jesus Cristo, ainda que fuja a lógica da humanidade. Também outro que ficou hesitando aí foi Jeremias, no capítulo 1, versículo 6, contudo eu redargui, ó eterno Yahvé, o Senhor, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. O próprio Jeremias, que você lê o livro dele, e ele estava dizendo, olha, eu não tenho competência para isso, Senhor, para apresentar, para me expressar como convém. Eu tenho as mesmas habilidades de uma criança para se expressar, ó Deus. Outro foi Paulo. Não que ele não tivesse estudo ou conhecimento, mas a forma como Deus o chamou para apresentar aquilo, o evangelho, que era algo completamente novo. 1 Coríntios 9, nos versículos 16 e 17, ele falou que, olha, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a minha imposta é essa obrigação de proclamar, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Ele estava, olha, eu não sou o cara mais competente, eu não tenho como me orgulhar, nem dizer que eu sou o cara, eu que domino o assunto. Olha, Deus pediu isso de mim e eu vou seguir à frente, eu vou seguir adiante. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então isso é um chamado para todos nós. Deus nos chama a evangelizar, a sermos cristãos, e como crentes temos que ser criativos, porque estamos nos aproximando da imagem do Senhor. A gente tem que ter essa coragem espiritual, que é o Senhor quem nos capacita, quem nos dá suporte, quem nos transforma os resultados de forma competente, tá bom? E temos também um outro personagem pequenininho, tem um trecho, um versículozinho ali na Bíblia, em Juízes, no capítulo 3, no versículo 31. Filho de Anate, matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel.
Entendo, irmãos. Ninguém aqui era um grande homem, ninguém aqui tinha grandes poderes, foi o Senhor que aperfeiçoou, foi o Senhor que os transformou. Sangar, quando a gente vai ver assim, ele era um homem simples, ele não tinha nenhuma espada, ele não tinha nem a ferramenta adequada, mas ele tinha uma guilhada, aquele instrumento de, sabe, de tocar bois ali, e foi com aquilo, foi aquele instrumento que ele usou, tá certo, e libertou Israel, e matou 600 filisteus, o Senhor o capacitou. Ele não tinha a ferramenta adequada, ele não fez o máximo, ele não resolveu todos os problemas de Israel, ele não resolveu o problema histórico, mas naquele tempo, naquele momento, ele fez o que era possível em nome do Senhor. Então, meu convite para hoje na sua vida é o seguinte: não se atenha tanto aos seus talentos, mas busque representar bem o seu Deus. Faça por amor a Ele. Diga tão somente: eis-me aqui. Talvez você não tenha a oratória tão boa como Moisés, talvez você não tenha aquela forma de dissertar e de falar e de se expressar como convém, que era Jeremias, que falou: olha, eu sou como uma criança na minha forma de se expressar. Ou talvez você seja como Sangar, que tinha só aquele instrumento de trabalho para fazer o que o Senhor queria. Olha, seja onde você for, seja onde você trabalhar, não sei. Deixa Deus te usar com os instrumentos que você tem, com os recursos que você tem. Busque tão somente ser semelhante a Jesus Cristo, tá bom? Faça o possível, porque nós não resolveremos todos os problemas. E o resto, Deus fará. Faça somente a sua parte e Deus te abençoará, tá bom? Que Deus abençoe. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Senhor, eu peço ao Pai para que o Senhor traga realmente uma força do Espírito Santo àqueles irmãos que terão as dificuldades do dia de hoje. Dá a eles a capacidade, o entendimento do Espírito, o fortalecimento no interior de que é o teu toque de grandeza que traz resultados extraordinários. Paizinho querido, abençoa esses nossos essas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, que você tenha um dia na força do Senhor. E novamente digo, faça o possível com o que você tem e Deus te abençoará. Amém? Forte abraço, que Deus abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.